Uma pergunta que eu vou te fazer, provavelmente vai causar também um pouco de polêmica, não dentro da comunidade hindu, mas eu acho que dentro de outra comunidade, para entender como é a visão de vocês ou até mesmo a sua com relação a isso. Hoje em dia existem muitos rituais de ayahuasca, né, que usam como temática a prática ou a filosofia hindu. Então, assim, era até pro Douglas Bezerra tá aqui, que é amigo nosso, que ele poderia falar um pouco mais sobre isso, afinal de contas frequenta bastante. Mas existem rituais para Ganesha, rituais para Shiva, rituais para um monte de deuses aí que compõem essa esfera hindu, né? Por exemplo, também, se eu não me engano, para Kali. Então, assim, tem muitos rituais de ayahuasca que trabalham com essa temática. Qual é a visão do hindu, né, e do hinduísmo como um todo? Boa, dale. Então, vamos lá, polêmica. Não, assim, como eu falei, né, existem várias tradições do hinduísmo. E algumas tradições, principalmente as ligadas ao shivaísmo, ou seja, aquelas são as tradições que têm como foco a adoração ao deus Shiva. E aí, a parte feminina de Shiva, que é a deusa Parvati, Kali e tudo mais, Ganesha é filho de Shiva, né? Geralmente essas tradições, e muitas dessas tradições, elas vão utilizar de substâncias para você alcançar algum nível de consciência. Então, por exemplo, na Índia, oficialmente, a maconha não é legal, mas ninguém te prende por causa de maconha na rua, porque é uma parada da tradição muitíssima. Estados shivaístas fumando pra caramba. Porque eles entram ali num estado, sabe, através da maconha, por exemplo. Você vai ter nas escrituras hindus falando de um tal de suco soma. E até hoje na história, no estudo arqueológico, na história, na antropologia, a gente não conseguiu achar um consenso do que é esse suco soma. Então tem gente que diz que é chá de trombeta, porque na Índia tem trombeta. Putz. Ou chá de algum cogumelo, ou alguma preparação como ayahuasca com várias coisas. Tem gente que diz que o soma, na verdade, é algo simbólico, é o prazer que vem da prática. Então, o que eu quero dizer existe de fato na Índia práticas hindus com uso de substâncias, tá? Isso de fato existe. Agora, quer dizer que se eu colocar uma imagem de Shiva ali e fazer um ritual que eu criei aqui vai ser de fato o hinduísmo? Não sei. É que assim, como você disse antes, o ruim, eu acredito que seja, quando uma pessoa que toca um ritual desse, porque assim, essa substância ela não faz parte da egrégora hindu, a ayahuasca. Né? Por mais que você possa agregar, afinal de contas, não, eu digo que não faz parte porque, poxa, são duas plantas diferentes, tal, raízes que vão juntar para fazer o que é de fato aí. Ayahuasca, ela não faz parte de fato ali dessa egrégora hindu, né? Mas obviamente ela pode ser agregada. Mas o que eu acho que atrapalha, talvez seria, o ritual ser feito simplesmente por ser feito. Então o que acontece? Alguém tem uma imagem de Ganesha, vamos dar um exemplo, leva pro lugar, né? Você coloca ali músicas que vão remeter a isso, ou alguns mantras, e a pessoa vai tomar o chá da ayahuasca, né? E vai entrar na força ali, e muitas das pessoas vão ter experiências, isso que é muito louco, né, cara? Porque muitas das pessoas vão ter experiências que elas vão realmente visualizar ou trabalhar, fazer todo esse processo de trabalho dentro do no caso da cultura hindu, com os deuses mesmo hindus. É impressionante. E assim, como eu disse novamente, às vezes pessoas que não sabem o que é o hinduísmo, como você mencionou antes, tocam ali o trabalho por tocar. Você acredita que nesse ponto, quando a pessoa, obviamente, você não vai estar invalidando nem validando nada, é uma opinião pessoal sua, mas você acredita que quando a pessoa entra nesse transe e ela tem essa relação ali naquele momento
com uma deidade hindu é de fato uma relação, você acredita, verdadeira, porque aquilo pode estar acontecendo mesmo sem ninguém ali ter noção do que é o hinduísmo de fato, ou você acredita que na verdade isso daí acaba sendo o efeito somente do chá mesmo? Cara, então, é exatamente como você falou, né? Se o cara participou de um ritual, Começou a usou da ayahuasca, que é o exemplo que a gente está usando aqui, né? Então só tava escuro e ficou A branco. pessoa usou da Não sei, mas você tá vendo aqui? ayahuasca e diz pra mim que, pô, eu conversei com o Ganesha, eu conversei com o Shiva durante a minha mineração ali. Cara, quem sou eu pra dizer que não, né? Tipo, não era Shiva, não. Brother, Pra mim não é se pá era, Os né? 4, 5 vezes. De repente era, sabe? Eu acho que a questão aqui é outra, porque está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo, né? O uso de elementos de várias culturas, o hinduísmo, as religiões afro-brasileiras, como a Umbanda, o Candomblé, e, né, a Quimbanda e tudo mais. Essas são as que eu vejo mais, assim, das próprias práticas indígenas nativas brasileiras ou de outros lugares. As pessoas estão pegando esses elementos, né, e utilizando da maneira que acham que vai encaixar, tá? Quem sou eu para discutir as pessoas? Eu não vou discutir as pessoas e nem a experiência que elas têm. Mas a gente pode discutir a ideia. Sim. Ideia a gente pode conversar, né? Ideia a gente pode trocar ideia, né? E aí eu vou te dizer a perspectiva do hinduísmo, que é frente a isso, que é o seguinte: por que o hinduísmo tem tantas ramificações, tantas linhagens se vêm da mesma fonte? É porque o hinduísmo tem uma preocupação muito importante que eu acho que a maioria das pessoas aqui, nós, nesse meio da espiritualidade, principalmente no Ocidente, a gente não está muito ligado, a gente deveria se ligar. Que é o seguinte, uma coisa que o Rafael falou, questão de prática. A espiritualidade que você pratica para o hinduísmo, ela é um método que te faz chegar em algum lugar. Então, essas linhagens do hinduísmo, elas vão se diferenciar porque elas vão discordar nesse método. Esse método que você pratica todo dia, não é de vez em quando, não é quando dá na telha, é todo dia, é o sadhana, prática constante. Esse método vai tirar você de um ponto A e vai te levar para um ponto B. Cada escola vai ter o seu método, cada escola vai defender o seu método e a sua filosofia que embasa esse método. Ok, até aí, beleza? Aí agora eu vou te contar um negócio. Aí eu pego esse método e jogo uma outra coisa de outro lugar. E jogo outra coisa de outro lugar. E jogo outra coisa de outro lugar. E aí vou fazendo um self-service de método espiritual. Qual é a garantia que eu tenho que eu vou chegar naquele lugar que me prometeram no início? Pois é. Percebe? Eu não estou querendo dizer que a pessoa, ela é certa, ela é errada, ela viu Ganesha mesmo, ela viu o Shiva mesmo. Se pá, ela viu, mas a minha pergunta é: qual a garantia você tem de que você viu Ganesha mesmo? Se o método que você seguiu não é exatamente esse, ou, mas ele foi criado, vamos dizer, que acontece muito hoje em dia também, foi criado por essa pessoa aqui. Essa pessoa aqui, o Joãozinho, ele é muito bem intencionado, vamos pensar num cenário bem positivo, tá? Que a gente sabe que às vezes não é assim. O Joãozinho é uma pessoa muito sábia, estudou muito, ele é muito bem intencionado, e aí ele estudou 2 ou 3 tradições, o hinduísmo, o ayahuasca e alguma outra, e ele, dentro da sua boa intenção, dentro do seu conhecimento, ele desenvolveu um método e, de repente, você curtiu aquele método e você segue o Joãozinho. Você é livre para fazer isso. Não está errado, não tem nada de errado. Mas aí levanta uma pergunta.
eu não dou resposta, eu vou dar uma pergunta. Qual é a garantia que você tem de que o caminho colocado por Joãozinho, que só tem uma vida, que só tem alguns poucos anos, vai te levar longe ou para algum lugar que você queira? Nenhuma. Essa é a pergunta. Quando você se conecta com uma tradição de 500 anos, de 1000 anos, por que eu me conecto com uma tradição? Por que eu tenho que ficar me conectado com esse monte de gente velha, antiga, não sei o quê? Porque eles são a prova de que esse método dá certo. Ele me tira do ponto A e me leva para o ponto B. Então, se eu olho para trás e eu tenho uma tradição de 1000 anos e eu vou me conectar a essa tradição, eu vou receber o conhecimento de 1000 anos. O que eu estou falando aqui no podcast, o que eu falo no meu canal, o que eu falo no meu Instagram, não é a minha opinião sobre hinduísmo. Não é o que eu acho do hinduísmo. É a tradição que eu estou conectado e eu estou só falando por ela. Porque eu sou só um cara de 31 anos, bicho. Se fosse pelo meu conhecimento só de 31 anos, eu não sei muita coisa. Agora, se eu me conecto a uma tradição de, sei lá, 1000, 2000 anos, ou mais, esse conhecimento me é entregue. E aí eu posso usar esse conhecimento para melhorar a minha vida e para ajudar outras pessoas. Aí eu volto para o Joãozinho. O Joãozinho é muito bem intencionado. Ele criou o método, mas o Joãozinho tem 60 anos. É bastante tempo de vida, dá para ver bastante. Mas o que são 60 anos frente a tradições que têm 500 anos? Milenares. 2000 anos. Sem comparação. Percebe? Sim. E, desculpa, só para não me estender muito, se eu estiver falando muito, vocês me cortam. Não. Imagina. Mas esse ponto da tradição, eu sempre trago no meu canal, porque no Ocidente a gente sofreu um trauma com a tradição. A gente vinha de uma tradição católica e a gente sabe o que aconteceu com o catolicismo, né? Queimou gente, o caramba e tudo mais. E outras vertentes cristãs também. E a gente ficou traumatizado, com toda razão, com essa questão de tradição, né? Só que num caminho espiritual, bicho, o que a gente tem de comprovação de garantia é tradição. Ah, não, experimenta aí e vê se é bom. Tá, mas agora para mim pode ser bom. Será que daqui a 10 anos isso vai me levar a algum lugar que eu quero chegar? As tradições indianas, por exemplo, hindus, que é o que eu estou falando aqui, né, o que eu estou representando aqui, é engraçado, elas chegam a ser chatas, brother. Porque, tipo assim, é tudo contado. Olha, você tem essa etapa, depois dessa etapa vem a outra etapa, aí depois de mais 10 anos tem essa segunda etapa, e vai acontecer isso. Porque é tudo catalogado, é tudo, sabe, esquematizado. E é claro que você tem um espaço na tradição para encaixar ela na sua vida, porque a vida de ninguém é igual. Os problemas de ninguém, né? Todo mundo tem seus problemas, são diferentes. E a tradição tem essa maleabilidade para você ir ali encaixando na sua vida dentro do seu possível. Mas você tem uma garantia. E o próprio você não cortou o caminho, né? Entrou numa tradição. Exato. Entrou numa tradição, começou a fazer, não te deu os resultados que você queria, não é agradável para você, meu amigo, pula fora, tem outras. Procura uma aí que você vai ser feliz. Mas o bom da tradição é que ela te dá essa garantia, sabe? Ô